Olá, estamos começando o nosso Sem Tabus. Que alegria estar com você. Eu já te contei, já te falei que eu realmente fico muito feliz a cada encontro e eu fico muito mais feliz ainda quando você participa com a gente. Que delícia ter você aqui na companhia com a gente. Você que nos acompanha pelo rádio ou pela TV. Toda a rede de rádio e televisão acompanhando aqui o Sem Tabus. Muito obrigada pelo seu carinho. Querendo conversar com a gente, o que eu vou gostar demais, pode fazer contato com a gente visitando nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Deixa ali o seu recado, compartilha, traz as suas ideias, compartilha as suas histórias e nós vamos assim fazendo juntos um programa bem gostoso, bem interativo, junto com você. E hoje nós queremos falar de algo positivo, de algo bom, como sempre o fazemos. O nosso trabalho aqui é sempre na perspectiva da esperança, do conhecimento, da boa vontade, da interação, dessa coisa boa de viver, de aprender, de crescer, de ser gente de verdade, de ser completo, ser por inteiro. E hoje nós queremos justamente destacar o aspecto, a positividade, a boa vontade no que diz respeito às questões da sexualidade. Como temos encontrado pessoas com dificuldades muito importantes na área da sexualidade, com dificuldades que vão arrastando durante a vida e trazendo traumas, trazendo dores, trazendo angústias e às vezes perdendo de vista que está na sua mão o poder de fazer diferente. Basta você decidir. Que atitudes positivas você pode construir sobre esse aspecto, a sua vida sexual, a sua sexualidade, o seu bem-estar na sua vida íntima. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no programa de hoje, com a sua presença, claro, mas a minha convidada, nossa convidada, doutora Raquel Fonseca. Que bom tê-la de volta aqui com a gente. Bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite para estar na sua sala de visita, na sua sala e na sua casa. É assim que eu posso ficar um pouco com você, trocar ideias, bater um papo. É isso que viemos fazer hoje. Exatamente. Agradeço o convite. Que bom, muito obrigada. A última vez que você esteve aqui no Sem Tabus, o povo de casa amou e disse: traz ela de volta, estou pagando a minha promessa e ela está de volta aqui no Sem Tabus. Doutora Raquel, atitudes positivas. Você é uma mulher, é uma master coach, mas é uma profissional, é uma mulher que tem uma vivência, uma experiência com gente, com pessoas, de um modo muito delicado, muito especial. Diante disso que eu falei agora há pouco na abertura do programa, neste momento o que te sobe à memória, o que traz a você à mente para compartilhar com a gente com relação a ter atitudes positivas adequadas para a saúde sexual? Eu estou com uma frase que veio a partir da sua fala: a vida é uma escola. E durante todo o tempo estamos aprendendo uns com os outros e conosco mesmos. E as pessoas poderiam aprender com seus erros, suas frustrações, suas dores, com aquilo que deixou de dar certo, com os períodos de crise da vida e crescer, se desenvolver. Mas a verdade é que isso acaba impactando de alguma maneira e a maior parte das vezes as pessoas se tornam prisioneiras de si mesmas dentro da própria mente. Acusam o outro, culpam o outro, as coisas deixam de dar certo. São escolhas. E você está feliz com a vida que está vivendo? Com a vida sexual que você está vivendo? É possível mudar. Depende das escolhas que a pessoa fará. E o que ela está fazendo entre esse período que fica entre a infância e a outra idade. O que ela faz durante esse período? E esse período que se chama hoje, com a vida que possui. Então, sempre depende da pessoa. Aí alguém pode dizer assim, mas tal pessoa é limitada, é limitado, tem problemas no córtex e tem problemas mentais. Quem diagnosticou? Quem assinou e quem disse isso? Como isso fica comprovado? Todas as pessoas que vivem têm direito a uma vida saudável e plena. E essa é uma escolha que pertence a você. Justamente nesse sentido, muitas vezes somos então nós quem limitamos a nossa própria existência. É verdade. Somos nós quem limitamos a nossa própria alegria, as nossas próprias realizações. E que mais fortalece esse pensamento em muita gente é a própria fala. Quando inúmeras pessoas, ou nós mesmos, acabamos repetindo assim: mas eu não consigo, doutora Raquel, não vai dar, eu não consigo, isso é para todo mundo, menos para mim. E se eu não consigo, já existem algumas pessoas que escreveram nos seus cadernos. Quando uma pessoa diz, eu não consigo, ela está dizendo, eu não quero.
Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tipo, eu não tenho uma vida sexual razoavelmente boa, eu não tenho uma vida sexual satisfatoriamente que me produza alegrias. Na verdade, ela pode estar se limitando. Sim. E ela pode estar dizendo, eu não quero sair disso, porque afinal de contas, esse é o meu diagnóstico, essa é a minha doença. Uhum. E que tal? Eu vou dizer uma palavra hoje, e ela é grande. Uma pessoa pode sim ter uma vida sexual inimaginável. Ah, sim, doutora? É possível, de maneira saudável. E aí, depende daquilo que essa pessoa alimenta a sua própria mente. Como lida com o seu eu. Porque é sabido que existe a parte consciente e inconsciente e outros mistérios da mente. Uhum. A mente é a última fronteira da ciência. E a cada dia, Darleide, vem descobertas. Há pessoas que dizem assim, como posso controlar meus pensamentos? Existem especialistas nessa área, existem profissionais especialistas nessa área, mas algumas pessoas realmente têm nessa área sexual pensamentos que elas deixam de revelar e que assustam a elas próprias. E quanto isso as impede de terem uma vida sexual saudável. Sexo é saúde. Uhum. Essa frase é conhecida. Como você lida consigo próprio envolve a forma como você lidará com o outro. Pessoas que não amam as outras pessoas, você acha que elas amam a si próprias? Exatamente. A resposta é não. A resposta é não. Há casais, há esposas e há maridos também, que por vezes têm queixas e reclamações uns dos outros. Eu desconheço críticas, queixas, reclamações, pilhérias e outras formas de tratar o semelhante, o cônjuge, o parceiro, que levem a uma solução nessa área. Pessoas que se entendem bem sexualmente, elas se entendem bem. Ponto. Não é simplesmente o fato de fazer sexo que fala do entendimento que há entre esse casal. É uma questão de mente, é uma questão de história, é uma questão de comunhão de vida, né? Sim, de pensar como vou tratar meu companheiro, meu cônjuge e oferecer a ele o que há de melhor em mim para a sua saúde, sua satisfação, para o seu prazer. E essa palavra prazer, ela tem recebido uma conotação indevida, Darleide. Ela ficou comum, ela ficou muito comum. Aliás, nós andamos desgastando muitas palavras importantes do nosso dicionário, né? Amor também é uma palavra que foi se desgastando e hoje se confunde com qualquer tipo de sentimento. Sim, é sendo verdade. que amor é algo extraordinário que vai além de sentir. Vai, e é escolha. Uhum. Amar é escolha. Eu tenho visto alguns casais que conseguem viver felizes e saudáveis por 40, 50 anos. Vá conversar um pouco mais com essas pessoas. Que tal, se você que está nos assistindo hoje, fosse fazer um pouco de modelagem positiva? Assente-se com casais que você tenha confiança e pode perguntar a eles o que os torna felizes assim, o que os fez companheiros por longo tempo. Provavelmente, a questão da sexualidade não será o primeiro item. Verdade, é isso mesmo. E fica aí até uma ideia, né? Quem sabe eu vou fazer aqui ainda algum programa trazendo justamente esses conselhos de casais que estão juntos há muito tempo, o que os torna juntos tanto tempo. De fato, segundo os estudos e segundo a prática do que se encontra, normalmente não é o sexo em primeiro lugar que une um casal por 40 anos, por 50 anos, uma vida inteira. Não. E onde as pessoas estão buscando satisfação sexual? Porque a máquina do sexo hoje interfere diretamente na vida das pessoas. As pessoas deixaram de ser livres e se tornaram reféns de conceitos, de orientações indevidas, de desafios que as leva para uma vida de insegurança, de medo, onde elas precisam se esconder. O perfeito amor lança fora o medo. Uhum. Então, as pessoas, quando entendem
aquilo que elas desejam para si próprias e a qualidade de vida psíquica, emocional, sentimental e física que elas desejam ter, que elas são importantes, elas fazem as melhores escolhas e é possível. E muitas pessoas me perguntam assim: Raquel, como posso mudar meu pensamento? Como posso tirar esses pensamentos? Darleide, tenho chegado à conclusão, por observar, por dialogar e por muito ouvir, que nenhuma pessoa consegue tirar pensamentos maus. Como uma pessoa tira a sujeira da casa? Usando produtos adequados, que substituirão a sujeira, eliminarão os germes. O que é que uma pessoa pode usar? Ela pode alimentar a mente com bons e novos pensamentos. Se há gatilhos internos que são disparados dentro da pessoa, e aquelas são armadilhas que ela mesma faz para si própria sem perceber, ela que prepare novos gatilhos, colocando textos bíblicos, pensamentos maravilhosos de pensadores que podemos utilizar. Anota isso, põe no bolso, põe no outro bolso, põe dentro do livro, põe dentro da bolsa, põe dentro da carteira, põe junto do cartão de crédito e vai lendo. E quando vem pensamentos que você deseja vencer, pega um trecho desse e leia em voz alta. Fala em voz alta. Aprenda e você verá quanto poderá combater. Essa é uma receita real. As pessoas aprenderam a ficar com os seus pensamentos e isso desenvolve síndromes. Exatamente. Elas ficam consigo próprias e depois elas desejam fazer com o outro aquilo que elas pensaram aqui. E muitas vezes escandalizam o parceiro, criam traumas na vida da outra pessoa. Darleide, o sexo passa pela comunicação e pelo diálogo. Entrevista mesmo. Se eu estou falando com algum jovem, esse jovem está namorando, esse jovem está escolhendo ou desejando ter uma esposa, quando é que vai conversar sobre sexo com ela? Quais são as tratativas que farão a esse respeito? Aí tem quem diz assim: ah, mas sexo é algo instintivo. Pois o homem é um ser racional. Os animais, se você for para dentro do mundo animal, poderá surpreender você também nessa questão. Quizá o homem, dotado de inteligência, que Deus deu, Deus entregou o sexo como um presente. E por qual razão, Darleide, isso tornou-se tão pernicioso, sendo algo sagrado, algo especial? Tornou-se. Os jovens de hoje sofrem muito, porque eles se veem em frente a uma realidade que é a única que conhecem, assim foram criados. E muitas pessoas, muitas mães, tias, tios, avós, e, enfim, aqueles que estão ao redor dessas crianças, adolescentes, usam o nome sagrado do Senhor para falar não e dar orientações que não são verdadeiras. E aí traz todo um rompimento da comunicação ou da percepção de quem é Deus. Aí, quando eles assistem o Sem Tabus, eles se deparam e ficam aí querendo saber o que vai sair dessa nossa conversa. Sexo é algo natural, é um presente, é abençoado, é maravilhoso. Acha que é uma coisa animalesca? Jamais. É algo delicado, é algo suave, é algo que vai fazendo com que o outro sinta algo tão especial naquele momento e se torna cada vez mais íntimo desse casal. São um nessa hora. É sobre isto que a palavra de Deus fala, né? Apresentar o sexo como sendo algo que torna duas pessoas numa só. E fazendo, com essa linguagem, dá para nós entendermos, percebermos qual é o significado do sexo, o quão sagrado ele é. O quão sagrado é você ser envolvido na vida do outro, você ser envolvido nos sentimentos do outro, no afeto do outro. O que acontece é que, basicamente, hoje, quando fala-se em sexo de modo em geral, fala-se no prazer pelo prazer. Eu, então, alcanço o prazer agora e não me importa o que virá depois, a não ser a minha satisfação de ter feito sexo. Mas no plano perfeito de Deus, sexo é alguma coisa que você faz e permanece.
Você permanece no afeto, você permanece no aprofundar da intimidade, você permanece no outro, você permanece em si mesmo sem perder a sua identidade, você permanece na confiança de que quando você diz assim, nós somos seres racionais, e eu me lembro que nós muitas vezes somos colocados como animais racionais, mas nós não fazemos parte do reino animal simplesmente. Quando a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas, ele diz que o homem e a mulher foram criados por último, à imagem e semelhança de Deus. Sim. E os animais já haviam sido feitos, Deus já havia dado vida a essa classe tão especial, tão linda, mas homem é o topo da criação, mulher, topo da criação. É algo de mais precioso que há em toda a criação e foi feito para dominar os animais, foi feito para dominar o conhecimento. Então, na área da sexualidade não pode ser diferente. Nós somos o topo da criação de Deus, para o topo do prazer de Deus, para a máxima alegria ensinada por Deus, e isso se faz também na área da sexualidade. Por isso, o cuidado, o carinho, a delicadeza do Sem Tabus de falar de sexo como algo simples e natural, como de fato o é aqui no Sem Tabus, dando orientações, inclinando-se à palavra de Deus para aprendermos a partir dela qual é o plano perfeito de Deus para mim e para você, para os jovens, para as crianças, para os adultos, para os de mais idade. Deus tem um plano original, plano perfeito. Quando é alterado, sofremos com isto. Então, quando nós falamos para os jovens, tem tempo para fazer sexo, agora é tempo de você aprender a relacionar-se. Depois virá a fase do sexo, quando você tiver a capacidade de compreender a fineza de um compromisso entre um homem e uma mulher. Nosso intervalo vai chegando agora, quero dizer para você de uma dica. Para você pedir a revista Família Feliz, você pode pedir para a gente vindo no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Você vai encontrar um banner, clica sobre aquele banner e nós vamos ali apresentar a você um formulário para você preencher, mandar para a gente ali eletronicamente e nós vamos mandar de presente para você a revista Família Feliz, que fala sobre família, educação, sexualidade, casamento, namoro, tudo que você pensar sobre família, tá bom? Gostoso assim. Intervalo rapidinho, já estamos de volta aqui no seu Sem Tabus e a conversa boa hoje com a doutora Raquel Fonseca. Até já. De volta aqui no nosso Sem Tabus, que bom que você está aí do outro lado, acorda, fica ligado, a conversa é boa e nós estamos aqui prontos para ouvir você, quando você pode mandar e-mail, por exemplo. Pode sim, semtabus@novotempo.com, semtabus@novotempo.com. Você que nos acompanha aí pela Rádio Novo Tempo, quero deixar a você o meu carinho, o meu abraço, muito obrigada pela sua companhia e muita gente também nos acompanhando só pela internet, os internautas queridos acompanhando aqui o Sem Tabus. Muito obrigada. Gente, perdeu algum programa passado? Vai no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Todos os programas estão ali disponíveis. Você pode compartilhar, aprender e também no nosso Facebook, facebook.com/sem tabus.nt. De todas as maneiras, queremos fazer contato com você. Isso que faz gostosa essa interação, esse bate-papo aqui, quando você colabora com a gente, diz o que você está pensando. Dica de leitura, o livro No Limite do Prazer. Mostra aqui da Casa Publicadora Brasileira, No Limite do Prazer. Você vai saber mais aqui sobre o que é identidade sexual. Inclusive, fala-se a respeito da homossexualidade, um tema extremamente atual e muita gente tem dúvidas, tem questionamentos. O Limite do Prazer fica então a nossa dica de hoje para você. Nossa conversa aqui com a doutora Raquel Fonseca, ela é Master Coaching, mas também tem uma experiência linda no atendimento a pessoas que querem mudar de vida, querem aprender um jeito novo de viver. Ela, na verdade, é uma treinadora de emoções, uma treinadora de sentimentos e nós estamos aqui conversando a respeito do ser positivo com relação à sua vida sexual. Tantas mulheres, homens, trazem queixas e mais queixas e muitas vezes lançam sobre o outro a sua demanda de tristeza, de impossibilidades. Eu não alcanço prazer por conta do outro, que não me dá, que não me entrega, que não é para mim por inteiro. Mas eu acho importante também nós avaliarmos o que estamos fazendo aqui hoje. O quanto você tem sido capaz de despertar no outro que ele tem de melhor, mas antes de tudo descobrindo em você mesmo as capacidades que você tem para administrar o que você é por inteiro.
Então, quando você é limitante ao dizer a si mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu tenho os meus traumas, as minhas agonias e eu não dou conta disso, nós estamos dizendo para você, você pode, é possível. E agora eu quero pedir para a Raquel falar um pouquinho para as meninas. Nós mulheres muitas vezes nos limitamos bastante. Aparência, conhecimento, estatura, gordurinha, celulites, essas coisinhas vão somando a uma série de pensamentos que trazem prejuízos para a vida sexual. É verdade. O modo como uma pessoa se vê é diferente do modo como ela é vista pelo outro. Verdade. Por outro lado, o quanto o outro é importante para essa pessoa. A opinião, o parecer. E há pessoas que elas vivem da enquete, querendo estar bem e ser reconhecida, elogiada como mulher, como físico, por todas as pessoas. Darleide, primeiro é preciso que a pessoa esteja bem consigo própria. A pureza, o amor, a bondade, a elegância é fundamental para a mulher. Se ela tem um companheiro, como você está tratando esse companheiro? Quanto de elegância, de amor, de bondade, de preparo de uma agradável refeição ou de momentos que possa surpreendê-lo. E então, quando chega o momento da intimidade, ela se dá como um presente para o outro. Há mulheres que reclamam demais, criticam demais para esconderem as próprias falhas, as próprias frustrações. Dizem palavras tão pesadas a esposas que, infelizmente, isso é sério e é verdade, batem nos maridos. Eles não contam porque eles têm vergonha. É deprimente o que acontece nos lares. Há mulheres que desrespeitam. Com essas atitudes, como essa mulher pode ser feliz? Então, primeiro, ela precisa ajustar-se, olhar no espelho, ter coragem de olhar nos próprios olhos e dizer que é abençoada, que é linda, que é agradável, que é a melhor companheira. Será que você pode olhar nos seus olhos e dizer isso? Pode escrever isso e tornar isso uma verdade? Eu estou certa que sim. Depende da escolha que ela fará. Já falamos uma vez aqui, no outro programa que eu vi, quanto se valoriza a parte exterior, a lingerie, a roupa e outras coisas. Mas, de verdade, para fazer sexo, não precisa de nada disso. Precisa de um corpo nu, que permita ser tocado, olhado. E que o outro possa, sim, ter também o mesmo prazer. E isso, Darleide, é possível. É o que eu tenho dito. O papel da mulher é importante. Há mulheres que não procuram seus maridos, seus companheiros, e deixam que só eles tomem a iniciativa para o ato sexual. O que as impede? Que trato foi feito entre esse casal? E o que bloqueia, de fato, essa mulher, onde vê, com o passar do tempo, o sexo tornar-se um peso? Olha, recente, eu conversei com uma senhora bastante idosa, que assistiu você e a mim no consultório de família, no seu outro programa. E essa senhora veio confidenciar para mim uma coisa. Nem estávamos falando sobre sexo, mas sobre mudança de vida, sobre amor, sobre respeito. E ela veio me contar quão feliz ela tem sido nos últimos tempos. Essa senhora já passou dos 70 anos. Uau! O que faz uma mulher com mais de 70 anos e o seu marido também, numa faixa etária elevada, e ela dizer que está feliz com as decisões que tomou, que tem sido mais carinhosa e que tem recebido carinho. Isso é escolha, Darleide. Não tem limite de idade, não. É possível ser cada vez melhor. Então, espere o tempo passar. Tenha paciência. E, à medida que o tempo passar, essa mulher pode ser cada vez mais bela, mais flexível e sentir-se mais liberta para a atividade sexual. Agora, onde isso começa? Do que ela tem que se livrar? De quais pensamentos, de quais sentimentos de culpa, de coisas erradas que foram ensinadas? Então, busque ajuda.
Existem livros excelentes, você mostrou mais um hoje. A palavra de Deus é fonte segura sobre relacionamentos. E vou lhe dizer, quando uma mulher deixa de ser feliz sexualmente falando, de ter prazer sexualmente falando, seguramente 90% isso tem que ver com a área psíquica, emocional e traumas que ela possui. Então precisa de ajuda. Vá buscar ajuda. Há esposas que podem fazer verdadeiras surpresas para seus maridos, seus companheiros, ao procurar ajuda, começar um tratamento que seja terapêutico e então ele começar a perceber como essa mulher mudou. Agora, por favor, lavem a cabeça. Internamente, você diz? Fora também, porque, Darleide, eles merecem o melhor. E há mulheres que só lavam a cabeça uma vez ao mês, sei lá, vai por aí afora. Algumas, há muito tempo, não usam a tesoura. Poderiam remodelar-se, poderiam renovar-se. Eu digo, os pensamentos são importantes, mas o exterior a verdade é que a palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Pode usar os cremes que quiser. Eles só farão efeito se aqui dentro houver paz, alegria. Então, se esse coração vai bem, Sim. se essa mente está Sim. limpa, se ela está predisposta a ser feliz, se ela Sim. está predisposta a lançar fora maus pensamentos, maus sentimentos, ela vai exteriorizar isso, seu rosto, sua fisionomia, seu bem-estar, suas palavras serão outras. E por falar em palavras, você citou muito bem, eu queria reforçar um pouco mais isto, como nós conseguimos estragar momentos bons, como nós conseguimos estragar o clima quando nós não cuidamos das palavras, né? Isso é autossabotagem, Darleide. Existem pessoas que são viciadas em momentos medianos e elas se conformam. E quando algo começa a ficar muito bom, elas fazem alguma coisa para que volte aqui para esse patamar mediano, que é o que ela conhece, é aquilo que ela aprendeu, é assim que ela sabe viver. E as pessoas se autossabotam e são infelizes e dizem que quer ser felizes. Será mesmo? Será mesmo que uma pessoa que vive em angústia, com medo, que se sente solitário, deseja ter companhia? Pois é fácil sair da solidão. Abre a janela da sua casa, abre a janela da sua mente, dê um passo em direção ao outro, baixe a guarda um pouco mais, experimente. E uma pessoa, Darleide, quando ela se sente plena, consegue vivenciar crises, circunstâncias, dificuldades que outras pessoas deixam de conseguir, porque elas estão sempre prontas. E as pessoas dizem, mas aquela pessoa tem uma estrutura. Que estrutura? Todos somos iguais, somos podes a palavra. Essa é a nossa estrutura. Mas há pessoas que escolhem obedecer, escolhem servir com alegria, entendendo a missão que tem na sua vida. E o sexo está dentro disso. Só que não se fala sobre isso. As famílias não falam sobre sexo. Ou dão muita risada, ou fazem piada, ou nominam partes do corpo de maneira que jamais deveriam fazer. E aí adoecem. E a sociedade nossa está doente. Os nossos jovens estão doentes, as mães estão doentes. E quando uma mãe adoece, a família adoece. Quando um pai adoece, a questão é grave. Mas quando esta esposa deste homem se coloca a cuidar dele, ele volta a viver. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser notado. O homem tem necessidade de ser notado. E às vezes fica até sem tomar banho para isso. Fica até sem fazer barba. Muda a cor do cabelo, entendeu? Ele diz, olha, eu estou aqui. Ele faz de tudo para dizer que está ali. E alguns homens, para dizer que existem, buscam outras mulheres. Buscam mulheres fora do padrão, fora da faixa etária, na calada da noite, dentro da internet, passam a ter relacionamentos irreais que adoecem a sua mente. Deseja ter uma mente plena, deseja estar ágil por toda a vida.
cuide de seus pensamentos. Coloque dentro dos seus pensamentos boas coisas. O homem é muito visual. O que é que você está vendo? É preciso pedir muitas vezes que Deus lhe faça cego para deixar de ver determinadas coisas. E hábitos, Darleide, podem ser mudados. Primeiro que há mulheres que deixam de ter o prazer sexual. Não olham o sexo como deveria ser olhado. E já se desacostumaram. E muitas jovens também. A questão hormonal, elas não querem. Por terem sofrido abusos dos mais diferentes tipos, por terem visto e ouvido coisas que não deveriam ter sido apresentadas daquela maneira. Mas tudo isso pode ser mudado. Quanto tempo uma pessoa precisa para criar novos hábitos? Pois lhe digo, 30 dias. E mudanças podem acontecer numa vida de uma pessoa em até 4 meses. Ela pode acontecer em 60 dias, em 90 dias. Um casamento pode ser resgatado, um relacionamento renovado. Tudo precisa de algum tempo, mas é possível. Se eu estou falando para algum casal que já deixou de ter a intimidade que deveria ter, pode voltar a ter com êxito, com satisfação e com muita bênção de Deus, se buscar, praticar e manter a periodicidade adequada para que o novo hábito se estabeleça, o hábito saudável. Sabe o que separa muitas vezes as pessoas e não torna possível essa dinâmica de mudança com eficácia, com eficiência, são as mágoas, as tristezas. Por exemplo, tem mulheres que escrevem para nós dizendo assim: meu marido não me procura, que foi algo que você citou agora há pouco também, meu marido não me procura, só eu o procuro. Ou meu marido me procura sexualmente quando é interesse dele, mas não com o desejo de satisfazer a mim. E maridos também que se sentem ofendidos, magoados por palavras, por abandono mesmo. Eu nem estou dizendo abandono de ser deixado em casa e ela ter ido embora, mas dentro de casa mesmo ele é abandonado, ela não cuida da roupa dele, da comida dele, não cuida de dar afeto a ele. Enfim, por diferentes histórias, por diferentes momentos da vida de cada um, mas a mágoa levanta-se entre os relacionamentos. Como uma mulher magoada vai fazer sexo positivamente com o marido? Como um marido vai entregar-se como homem para uma mulher sexualmente se há mágoas, ressentimentos entre eles? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse tema. Ok, Darleide, uma pessoa permanecer magoada é decisão dela. Porque é ela quem leva aquela mágoa. O outro nem se lembra mais o que aconteceu. E aquela pessoa vai ficando ressentida. Então vem a mágoa, nisso sempre a raiva está envolvida. Toda pessoa magoada sente raiva. A raiva é um componente que está na mágoa, no ressentimento, que leva à vingança. Uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida, ela tem o foco do pensamento naquela questão. Então ela deixa de focar nela própria, no que é bom, nos bons momentos. Porque, veja, um casal, se puser a registrar quantas coisas boas aconteceram entre eles, podem resgatar suas vidas. Mas as pessoas preferem ficar apegadas a ressentimentos. Darleide, isso tem muito a ver com a forma e as crenças dessa pessoa magoada e ressentida, com o modo como essa pessoa foi tratada na infância, pelos professores, pela avó, pelo avô, pelo pai, pela mãe, pelas circunstâncias que envolveram essa pessoa. Já viu pessoas que são mais perdoadoras? Você pode até dizer algo que não deveria para aquela pessoa, ela não se magoa. O que é que essa pessoa tem? O bom espírito. E o bom espírito é dado por quem? Nenhuma pessoa deve desculpar-se, tirar a culpa de si. Desculpar, tirar a culpa de si, dizendo geneticamente, ou eu sou assim, porque, e começar a dar explicações, perder tempo em dar explicações, porque aquele que criou você, Darleide, criou a mim e criou a você, deseja que sejamos felizes. E por qual razão trabalhamos contra ele?
Mas, Raquel, você acha possível que uma mulher magoada, ressentida, consiga se entregar para esse marido ou vice-versa? Vamos voltar a falar ainda deste tema, porque eu acho muito necessário. Muitas vezes você diz, neste programa e em outros que já fizemos, você diz a respeito de anotar, de escrever, de trazer em palavras aquilo que a gente sente, em busca de mudanças. Eu vou perguntar para você no próximo bloco por quê? O que é importante nesse exercício, nesse processo? E se tem a ver com o liberar as mágoas também, liberar as raivas e resolver conflitos entre marido e mulher. Nós vamos para o nosso intervalo rápido, fica ligado, a conversa tá boa, eu mesma estou amando e eu quero ser o termômetro dessa conversa. Se eu estou gostando, eu quero crer que você está gostando também. Então é rápida a nossa pausa e já voltamos aqui no nosso Sem Tabus. Até já! Voltamos aqui, como vai você que está chegando agora, já no finalzinho do programa, mas que bom ter você aqui na companhia a qualquer momento, a qualquer instante. Todo esse programa depois fica disponível para você no nosso site, novotempo.com/sem tabus. E quero dizer para você muito obrigada por estar aqui com a gente neste horário, neste cantinho, para falarmos de sexualidade, para falarmos de coisas boas, de positividade, de ser feliz, de entregar-se para o outro, de ter de verdade fundamentada a nossa identidade naquilo que vale a pena. Você tem valor, você tem vida em si mesmo, dada pelo próprio Deus. Essa vida em si mesmo que eu digo é sua, pertence a você, para ser trabalhada por você, e quem a deu foi Deus, e Ele te deu a liberdade de exercitar sobre si mesmo a autoridade, com boa vontade, com entendimento. Então execute essa boa vontade na direção de levar você mesmo a conduzir-se por caminhos de paz, por caminhos de bênção, por caminhos de alegria. E um dos caminhos percorridos por muitas vezes e por muitas pessoas com tristeza, com lamento, com dificuldades, com sofrimento, por conta daquilo que lhe fizeram. Nós não vamos aqui em momento nenhum dispensar que você tenha o direito de sentir a dor, mas nós não podemos deixar você debaixo da escravidão da dor, do ressentimento, da mágoa, dos traumas, das agonias. Tem jeito para você, tem um caminho novo para você, tem luz para você. E é isso que nós queremos dizer a você. Mais do que falarmos de sexo, como se faz, como se fala, sobre posições, sobre frequência, sobre essas coisas que nós tratamos no quesito sexo, nós queremos mais que isso dizer para você. Você pode vencer seus desafios no que diz respeito à sexualidade, sendo mais feliz, sendo mais completo, plenitude. Eu gosto tanto dessa palavra, Raquel. Eu também. E aqui na nossa conversa de hoje com a minha amiga doutora Raquel Fonseca, Master Coaching, treinadora de sentimentos e de emoções, como eu gosto de dizer, e muitas pessoas têm sido ajudadas por ela, e todas as vezes que você volta aqui, mais pessoas são ajudadas com suas palavras. Deixei duas perguntinhas no ar. Sim. A respeito de como, a primeira delas é a respeito de você muitas vezes nos motivar a escrever sobre as nossas dores. E com isso eu quero que você continue falando a respeito mais dos sentimentos ruins, das coisas negativas que nós carregamos e nos separam dos outros. O escrever, é importante escrever as coisas boas e as suas qualidades. E a qualidade também do seu companheiro. Quando uma mulher começa a escrever, põe o nome do companheiro e do esposo e começa a anotar, ele é trabalhador, ele é sincero, ele é honesto, ele é bom pai, ele é um marido presente, e vai desenvolvendo ali as qualidades, ela vai se surpreender. O número de qualidades é muito maior do que o número de defeitos. Quando ela faz isso também para ela, quando ela começa a anotar quem ela é, e eu falo de potencialidade e falo de realidade. Existem pessoas que têm o potencial, mas elas realizam com o potencial que possuem. Uma mulher magoada, como disse você, ela se torna, é o ser, isso é autorrealizável, incapaz, como pessoa. Pois lhe digo que uma mulher magoada com o marido, dificilmente ela será uma boa funcionária. Ou ela canalizará toda a sua energia para a área do trabalho. E me diga se está correto. Canalizar só para uma área da vida todas as suas aptidões, todos os seus talentos. A vida é composta de várias áreas.
a área familiar, conjugal, saúde, emocional, a área do servir, intelectual, trabalho, financeira, emocional. Tudo isso compõe a vida. Como vai a harmonia de todas essas áreas? Então, uma pessoa, quando se diz magoada, ela está abrindo mão de viver, Darleide. E quem é que dá a vida para uma pessoa? Por favor, agora eu lhe pergunto, responde para mim. Quem dá a vida? Quem dá a vida a mim é o meu Deus. E é esse Deus que dá a mim e dá a você. Para que Deus deu a sua vida? Para viver magoada, ressentida, de cabeça baixa, reclamando da vida, reclamando da pessoa com quem vive ou da pessoa que não tem? Porque há aqueles que estão assistindo e dizem, isso aí é só, eu não tenho. E por qual razão deixa de ter? Como é que as pessoas são afastadas umas das outras? A mágoa atrai quem? Quando uma pessoa está pesarosa, quantos pensamentos negativos ela emite ao redor dela e as pessoas dizem, eu não consigo ficar perto de fulano de tal. E é verdade, porque a conversa passa a ser desenrolada, desenvolvida, só para lamúrias e queixas. Lamúria e queixa tem sim seu lugar. Tem, eu entendo. Você pode buscar ajuda, pode dizer como está e, por favor, olhe onde você deseja chegar. Para de só ficar olhando como está. Busque saída. E tem alternativas. Darleide, Raquel, tem muitas alternativas. Tem gente que pode estar pensando agora, já sei, eu tenho uma saída, vou trocar de marido. Tem uma saída, vou trocar de mulher. Pode. Você pode escrever. Você pode fazer o leque de possibilidades. Pegue uma folha de papel e você coloca um traço, e você diz assim, trocar de marido, ir embora, e começa a achar as outras possibilidades. Sairão pelo menos mais 3 possibilidades. Tem um amigo meu que diz que uma possibilidade é problema, 2 é dilema, e 3 é o quê? Escolha. Ajuda dos universitários que eu trouxe hoje. Eu estou acompanhada de Evelise e de Douglas. Uma possibilidade é problema, 2 é dilema. 3 possibilidades? Escolha. Então, jamais desista. Jamais desista. Sabe por qual razão as pessoas perdem? Porque elas desistem, Darleide. E desistem procurando outro marido sem ter aprendido que é em mim que está a solução. Eu vou dizer, eu vou trocar, eu vou deixar meu marido, vou deixar minha mulher, eu vou deixar minha família, vou construir uma outra família. E, na verdade, possivelmente vai estar procurando mais um dilema, porque você não está bem, você não está resolvido, você não está decidido a ser uma nova pessoa. Muito fácil é buscar novas pessoas com quem eu deva me relacionar. O mais difícil é eu ser uma nova pessoa com quem possam se relacionar e com quem eu mesma possa me relacionar e ser feliz. Então, a solução não está em trocar de marido. A solução não está em trocar de mulher. A solução está em você trocar os seus pensamentos. A solução está em você trocar as suas decisões. E que essas trocas aconteçam, antes de tudo, dentro de você. E que tipo de mulher você é? Que tipo de marido você é? Fica essa reflexão aqui no programa de hoje. E eu acho muito interessante quando, Raquel, você coloca dessa maneira, porque abre justamente os horizontes, abrem-se diante de nós os horizontes, e fala assim, opa, dá para eu respirar, para eu pensar em algo novo, Sim. Mas eu não posso me esquecer de mim. Exatamente. Que a história começa comigo. Sim, Deus criou você e Deus criou também aquelas pessoas que estão ao seu redor. Aceitar o outro é uma virtude, Darleide. E entender a si próprio é um exercício constante. Agora, eu posso dizer mais uma coisa? Claro. Eu sei que esse programa tem o nome de Sem Tabus. Eu sei que talvez as pessoas gostassem de ouvir coisas apimentadas. O mundo está cheio de coisas apimentadas. Aqui, você encontra uma conversa diferente. Quando eu digo que as mágoas podem ser compartilhadas, experimente contá-las para Deus. Experimente buscar a Deus. Experimente uma vez só, por favor, acredita no que eu estou dizendo. E fala em voz alta com Ele. Diz para Ele como você se sente.
Começa a falar com Deus. Ou escreve uma carta para Deus, já fez isso. Diz como você se sente. E aí diz que você deseja livrar-se da dor, da angústia, do medo, do ressentimento, da mágoa que tem da sua mãe, da sua sogra, da sua filha. Há muitos lares onde mães e filhas deixam de se entender completamente. Como a bênção do Senhor pode ser instalada quando você impede as bênçãos de chegar? As pessoas impedem a própria felicidade e querem fazer do sexo a felicidade. Posso lhe dizer, sexo é um momento. Sexo faz parte da vida, mas não é a vida. Existem pessoas que, por circunstâncias, questões de saúde, deixam de praticar o ato sexual da forma que você conhece. Ainda assim, elas podem ser felizes, Darleide, pois continua a dizer que isso é escolha, pois continua a dizer que os pensamentos são responsabilidade do seu eu. Compreende o que eu quero dizer, Darleide? O pensamento é responsabilidade do seu eu. Como trata você, seu próprio eu? Aí você vai dizer, mas isso é egoísmo? Sim, pessoas egoístas deixam de reconhecer a existência do eu. E que o eu pode ser o gestor dos pensamentos que podem ser tratados assim como a água. A água que bebemos, ela passa por uma estação de tratamento. Qual é a estação de tratamento que você dá aos seus pensamentos? Então, para de ver pornografia, para de dizer palavrão, para de ficar ouvindo ou contando piadas que denigrem a você e ao outro. Para de falar mal do seu cônjuge, porque é impossível falar mal do outro sem estar na lama junto com ele. Que coisa feia, né? Mulheres, quando se reúnem com as amigas, para falar mal, cada uma do marido. Sim. Ou os homens fazem isso com menor frequência, ao que se sabe. Eles não vão falar mal da esposa, afinal de contas, eles entendem que falando mal da esposa também estão falando mal de si mesmo, eles escolheram mal. Mas é assim com homens e mulheres. Quando eu falo mal do outro, falo mal do meu marido, quando eu trago à tona os defeitos do meu marido, jogo na roda para a conversa entre as minhas amigas, na verdade eu estou falando mal de mim, eu que escolhi mal, eu que tive má percepção na hora de que eu namorei e casei com alguém que hoje está me trazendo sérios transtornos. Começou contigo, você escolheu. Olha como faz diferença escolher bem ou escolher mal. E, Darleide, isso que você colocou é importantíssimo. Eu vou olhar só para você agora, não quero nem olhar lá. Você está correta no que disse. E agora? Que tal essa pessoa que está lá olhando para nós duas? Só ali. Só ali. Usar toda a habilidade, capacidade, competência para modificar a si própria, fazendo com que essa situação se modifique. Quantos casamentos já foram resgatados pelo poder de Deus, quando permitido atuar na vida daquela pessoa? Eu vou contar para você um pensamento que me ocorre agora. Eu não trouxe esse pensamento para dizer, mas já que ele veio aqui à minha mente, Darleide, o coração da esposa deve ser a sepultura da falta dos maridos e o coração dos maridos a sepultura das faltas da esposa. O que isso quer dizer mesmo? Isso quer dizer que entre o casal deve haver diálogo, comunicação, respeito. Será que o outro tem direito de sair espalhando as faltas daquela pessoa? Fale das suas próprias faltas. Você tem coragem? Tem coragem de chegar para sua amiga, para os seus filhos e dizer quanto falhou como pai, quanto falhou como esposo ou como esposa? Se observássemos um pouco mais essa ética, essa moral, poderíamos ter mais paz. É possível recolher as palavras? É possível depois ir às mesmas pessoas e dizer, ele mudou, ele está melhor, ela mudou, ela deixou de adulterar, eu a perdoei e o nosso lar foi renovado? Acha que as pessoas saem depois dizendo as boas qualidades? A maior parte das pessoas se arrependem do que dizem.
em muito pouco tempo se arrependem. E com o passar da vida, ao longo dos anos, a maior parte dos seres humanos chegam à conclusão que jamais deveriam ter dito muitas coisas que disseram. De si próprios, do outro e dos relacionamentos. Isso impacta, sim, na vida sexual também. Claro. Pessoas que são sinceras, verdadeiras, equilibradas, harmônicas, elas conseguem fazer amor, elas conseguem alcançar prazer, e elas conseguem ter saúde, saúde mental, inclusive. E principalmente porque é sabido que ao final dessa década, o número de pessoas com depressão aumentará e muito. De onde vem a depressão? Quantas pessoas estão promovendo em si próprias doenças que são incuráveis, porque elas declaram que são incuráveis. Elas dizem assim, não consigo, tento, não, se tornam doenças incuráveis. Os medicamentos deixam de fazer efeito para essas pessoas da leite. E os consultórios cada vez mais lotados, os médicos sem horários, os hospitais, os pronto-socorros lotadíssimos. Vá conversar com um plantonista. Pergunte para ele, daqueles pacientes que ele atendeu durante aquela noite de carnaval, durante aquela noite de sábado, quantos de fato estão fisicamente doentes? Por isso que a gente separa um tempo aqui para conversar com você de um modo tão racional, tão na direção do pensamento. Até poderia dizer que um programa como esse é mais filosófico do que qualquer outra coisa, porque está trazendo seus pensamentos, está fazendo você pensar, exercer a capacidade de pensar. E é muito mais fácil falar sobre técnicas, falar sobre os aspectos que envolvem o ato sexual, mas todo o ato sexual ele deve estar revestido a partir da ideia principal do seu significado. Que significado você dá ao ato sexual? Se você não sabe quem é, você não sabe onde quer chegar, você não sabe qual é o princípio da tua existência, se você não sabe qual é o caminho que você está disposto a trilhar para alcançar o que é possível ser alcançado por alguém que está disposto a viver em plenitude. Então eu quero desejar e dedicar o programa de hoje a você que busca algo mais do que um simples orgasmo, algo mais do que um simples prazer momentâneo, que tem o seu significado, que tem o seu valor, que tem o seu momento, mas nós queremos que você dê significado mais amplo à sua existência e a quem você é de verdade. Amiga, muito obrigada, sua despedida para os amigos de casa. Bom, se abracem mais. Se olhem mais nos olhos e diga, eu te amo. E você verá como essas ações tão simples promoverão mudanças, primeiro em você, depois ao seu redor. Que Deus lhes abençoe. Deus te abençoe, amiga. Deus abençoe você aí de casa. Obrigada pela companhia. Fica o nosso combinado para toda semana, um novo encontro para toda semana, ter esse momento gostoso aqui com você. É isso. Tá difícil? Não sabe por onde começar a partir do que você ouviu aqui hoje? Pede ajuda. Vai a alguém especializado, vai a alguém que tenha um conhecimento na área, pede ajuda. É preciso fazer uma terapia? Faz uma terapia. É preciso recorrer a um conselheiro? Vai buscar um conselheiro. Claro que nem todos estão prontos ou nem com todos você vai ter empatia, mas você vai encontrar alguém que possa te ajudar. Apenas não se cale, apenas não se deixe ser vencido ou vencida pelo que te aconteceu até agora. É possível recomeçar, fazer de novo, voar mais alto e alcançar coisas novas que você nem ao menos imaginava. Eu concluo dizendo que muito mais altos, muito mais profundos e muito melhores são os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Muito obrigada pela companhia. Voltamos na semana que vem, aqui, sem medo e sem vergonha de falar de sexo como ele é. Lindo, saudável, pleno, para você, um presente de Deus. Beijo, até o próximo.